Olá, sejam muito bem-vindos ao Vida. Meu nome é Frederico, eu sou professor de Ciências e Biologia, especialista em coordenação pedagógica e gestão escolar. Estamos juntos aqui no canal do Ensino Mais O2 para mais um encontro do podcast Vida, Educação Socioemocional. Para participar desse encontro, eu conto mais uma vez com a presença do professor Igor Cassiano, que é idealizador do Vida, um programa de desenvolvimento, educação socioemocional para instituições de ensino básico e que também tem um forte braço na formação de educadores nessa área socioemocional. Igor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro. O tema do nosso encontro de hoje é quais são as aptidões emocionais. Então, por favor, Igor. Bom, primeiro agradecer pelo convite. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Igor Cassiano. Eu sou professor de Geografia, atualmente especializado em orientação educacional e também em supervisão e administração escolar. E sou também um estudioso do tema da educação socioemocional. É um prazer estar aqui novamente, Fred. Acredito que a gente está discutindo um tema muito importante, que eu acredito muito e que eu coloco todo o meu coração e todas as minhas emoções para que ele possa se desenvolver. Maravilha. E aí, Igor, esse tema, como você falou, né, ele é realmente bastante importante. A educação socioemocional, como a gente discutiu no último encontro, ela é fundamental hoje, né? Sempre foi, mas hoje ela é identificada como algo realmente fundamental. Então, para a gente poder atacar o tema de hoje, Igor, quais são as aptidões emocionais? Primeiro, gostaria de destacar que essa nossa conversa ela está extremamente embasada, teoricamente, pelo livro de uma das referências quando se fala de inteligência emocional, né? O Goleman, né? E aí, no caso, Daniel Goleman, ele traz para a gente uma linguagem muito fácil, muito acessível, para poder explicar um pouquinho, para poder trabalhar um pouquinho mais a educação socioemocional, essa inteligência socioemocional, né? E um dos principais pontos dessas aptidões emocionais trabalhados no livro do Goleman é a questão da identificação dos sentimentos, né? Identificar as emoções, identificar como, em que momento, como reagimos, como é que nós sentimos, de fato, na pele, o chegar dessas emoções, o chegar desses sentimentos, como é que nós lidamos com essas situações, como é que podemos reagir à chegada dessas emoções. Então, de fato, trabalhar e entender um pouquinho sobre inteligência emocional é saber identificar e rotular também todos esses sentimentos e emoções pelas quais nós passamos no dia a dia. Além disso, é muito importante também que a gente consiga, além de identificar, né, conseguir expressar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo pelo qual nós estamos passando. Eu acho que também isso é bastante importante, né? E até brinco, né, que de todas as emoções, uma das que eu gosto mais de trabalhar é a raiva, né? Até para a gente poder entender como é que essa intensidade pode interferir nas nossas ações, né? Nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, né? Um outro ponto importante também é que a inteligência emocional ela permite que a gente saiba lidar com esses sentimentos, com essas emoções, né? Um outro ponto, que talvez seja um dos mais difíceis, é o entendimento que, às vezes, nós devemos adiar uma satisfação, que, no caso, seria momentânea, para que a gente possa colher frutos maiores no futuro próximo, mas não imediatamente, né? Até brinco sempre que, por vezes, a gente faz alguns esforços imediatos, momentâneos, onde os frutos serão colhidos lá na frente. Então, às vezes, a gente tem que abrir, de fato, mão dessa satisfação momentânea para poder colher frutos maiores lá na frente, né? Um outro ponto importante, também trabalhado pela aptidão emocional, é a questão de saber trabalhar os impulsos. Então, saber trabalhar de forma adequada com esses impulsos que, por vezes, chegam para a gente de maneira muito rápida e muito abrupta, e é muito importante a gente controlar esses impulsos, né? De certa forma, as aptidões emocionais, elas permitem que a gente reduza a tensão, né? Essa tensão que acontece em alguns espaços, elas podem ser melhor tratadas por essas aptidões emocionais que são desenvolvidas, né? E, por último, é impossível a gente seguir ainda nessa abordagem, ainda nessa temática, sem saber diferenciar o que é sentimento e o que é
uma ação, né? Que parece algo muito simples, parece algo muito corriqueiro, mas que precisa ser melhor discutido para que a gente possa entender melhor e, de certa forma, saber como lidar melhor com esses sentimentos e as nossas ações também. Maravilha, Igor. E aí eu te pergunto o seguinte, com tudo isso que você explicou para a gente, o que pode causar confusão dentro desse tema das aptidões emocionais? Eu acho que o principal ponto é o desconhecimento das emoções. Eu acho que o desconhecer as emoções é algo muito preocupante, né? Então, não dá para a gente trabalhar as aptidões emocionais se a gente não conhecer um pouquinho mais sobre a alegria, sobre a tristeza, o nojo, o medo, a raiva. É muito importante para a gente não acabar confundindo as coisas, e aí me alinhando à sua pergunta, é muito importante que a gente saiba, conheça as emoções, para que a gente não acabe misturando estações que por vezes possam não ser entendidas. Então, um estudo prévio, um entendimento prévio, uma conversa anterior, ler um pouquinho mais, correr atrás de referências importantes, você visitar alguns vídeos, participar de cursos, são passos importantes para que você não crie problema, para que você não crie algumas situações que possam ser embaraçosas para você. Então, dentro dessa temática, é muito importante que você tenha um conhecimento prévio, que você consiga ter contato com fontes importantes, com fontes informativas e, obviamente, fontes seguras, para que você saiba lidar exatamente com a seriedade que o tema te cobra, né? Que o tema pede. Maravilha. E aí, eu te pergunto o seguinte, você já falou um pouco das aptidões, né? E falou também um pouquinho do que causa confusão dentro desse tema. Agora, por que conhecer as aptidões emocionais é fundamental, é importante na atualidade e deve ser visto como uma oportunidade para o cenário educacional brasileiro? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Essa pergunta também é importante, mas ela é uma pergunta mais assertiva. Dá para a gente ser um pouco mais objetivo para falar um pouco sobre ela. É notório que a educação vem dando espaço para a educação socioemocional. Aquela educação tradicional que a gente conhece, ela vem dando espaço para a educação socioemocional. E os projetos, eles vêm se expandindo, né? Então, enquanto mercado de trabalho, enquanto oportunidade, né, de emprego, de continuidade, é muito importante que você conheça mais sobre o assunto, né? É uma oportunidade porque as portas da educação socioemocional, elas estão se abrindo dentro dos espaços escolares. E você conhecer mais te oferece mais ferramentas para você trabalhar mais com o seu aluno e conseguir um sucesso maior dentro dessa temática, né? É muito comum, por vezes, a escola apontar os professores com o perfil mais adequado para essas atividades, para essas práticas, para esses projetos. Mas não adianta só ter o perfil. É importante também que esse profissional tenha conhecimento. Então, conhecer sobre isso é muito importante para que você consiga estar encaixado no momento que a oportunidade aparecer. Não só para você trabalhar com isso dentro da escola que você trabalha, né? Mas também para esse momento onde a expansão dos projetos socioemocionais estão cada vez mais latentes nas escolas. E acredito que é um foguete sem ré, é um caminho sem volta, porque, de fato, o que a gente vai ver agora é uma expansão considerável dessa... eu vou conseguir explorar mais o potencial da inteligência emocional dentro dos espaços escolares. Então, estar preparado para isso é uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho para te permitir continuidade e crescimento também. Certo. E aí, na verdade, você falou agora principalmente com um olhar voltado para o professor, né? Porque a educação do século XXI, como a gente já discutiu anteriormente, ela envolve a necessidade da gente não olhar só para o cognitivo, mas entender que o ser humano se desenvolve emocional e socialmente também, né? E aí, assim, do ponto de vista do olhar da escola, como é que você consegue olhar para a escola nesse cenário das aptidões emocionais? Bom, eu acho que a gente pode pensar o seguinte: a escola, ela
se planejando para um bom projeto de habilidade socioemocional, ela está tornando o espaço escolar um espaço mais agradável, de mais amor, de mais aceitação, de melhor relacionamento entre os agentes e os atores presentes dentro do espaço escolar. Existem questões que são pertinentes à escola, como, por exemplo, bullying, cyberbullying, que a escola pode trabalhar de maneira mais assertiva, pode atuar de maneira mais aguda, né? Existe também uma visão por parte dos pais, quando a escola passa a investir nesses projetos, de que a escola é uma escola acolhedora, é uma escola que tem ali uma visão humana, né, que respeita o aluno, respeita a sua individualidade, que eu acho que vai de encontro à fala anterior que você tinha falado. Eu acredito que para a escola também é uma excelente oportunidade para poder se adequar a uma demanda atual da nossa sociedade, principalmente no cenário pós-pandemia, né, onde existem aí lacunas importantes e que algumas brechas ficaram e que, por muitas vezes, os alunos acabam se desorganizando dentro dessas brechas, dentro dessas lacunas que surgiram naquele período mais intenso da pandemia, com o isolamento, com o distanciamento, com a falta da rotina, com a falta do cotidiano, a falta do convívio com outras pessoas. Então, para a escola, é se colocar em uma atmosfera extremamente atualizada com as demandas sociais, e é essas demandas que vêm de fora para dentro da escola, e que a escola passa a trabalhar agora de maneira mais intensa, de maneira mais metodológica, de maneira mais profissional e, por que não, pedagógica também. Entendi. Considerando que, como professores que nós somos, a gente sabe a grande importância que tem o projeto político-pedagógico para a instituição, né? Para que todos estejam no uníssono em relação à missão, à visão, aos valores daquela instituição, você acredita que, e considerando também que a gente sabe que o PPP ele precisa ser revisto, né? Tem uma frase muito bacana de que, eu ouvi esses dias, não me lembro de quem, mas de que a escola ela deveria ser um canteiro de obras, eternamente em obras, né? Porque a gente está sempre construindo, a educação é isso. Então, na verdade, você compartilha da visão de que será necessário que as escolas façam revisão do seu PPP e, nesse momento, isso se torna iminente porque a educação socioemocional se torna uma necessidade? Acho que sim. Na verdade, acho que sim, não. Tenho certeza que sim, né? Acredito que, Fred, você, enquanto educador, já esteve à frente de escolas que tinham uma metodologia muito parecida com a escola onde você estudou. Uhum. Né? Onde a estrutura da escola era uma estrutura que era semelhante à que você estudou. Que provavelmente é muito semelhante à estrutura que seus pais estudaram, em épocas diferentes, e que provavelmente é uma estrutura muito parecida com escolas de mais de 100 anos. Né? Então, se a sociedade está mudando, como é que a escola continua a escola do século XX ou do final, né, do século XIX? Como é que a gente tem uma sociedade que evolui se a nossa escola continua reproduzindo formas de ensinar que não cabem mais? Né? Então, a revisão do PPP, a revisão da metodologia, a revisão do perfil de professores que trabalham na instituição são fundamentais para que a escola consiga sobreviver num futuro próximo. E quando eu falo futuro próximo, eu não estou falando daqui a 10 anos. Talvez uma escola que não tenha esse olhar não dure mais aí muito pouquinho tempo. Vou botar de 3, 4, 5 anos, porque cada vez mais é necessário o olhar individualizado para o aluno. Né? A gente perceber que existem hoje indivíduos que são extremamente plurais, com demandas completamente diferentes. Então, passa pela revisão do PPP, passa por uma aproximação dos alunos desse processo de tomada de decisão, né, por parte da escola, passa por uma aproximação dos professores desse novo projeto e passa também pela aproximação, para não falar da inserção de fato, dos pais, para que eles possam contribuir com essa nova mistura que a escola tem que oferecer para os seus alunos. E aí eu ainda acrescento a tua fala o seguinte, não é mais só uma questão conceitual, né? Eu acho que a tua experiência traz muito isso para a gente. É uma necessidade. Hoje é necessário que a escola acompanhe o desenvolvimento socioemocional dos seus estudantes e que ela lidere esse processo, considerando que a instituição de ensino ela tem uma importância muito grande porque ela é responsável por projetar a jornada de desenvolvimento dos estudantes.
Quando a gente pensa no desenvolvimento integral de um indivíduo e pensa que ele vai passar mais de 10 anos na instituição de ensino, existe uma cadência. É como dizia minha avó, você não pode dar um bife para um recém-nascido que ele não tem dente, ele não vai conseguir comer. Então, os estímulos, eles precisam ser planejados nos mínimos detalhes para que um projeto institucional, pedagógico, seja de fato sólido e gere resultados. Mas o que eu tenho visto muito por aí, infelizmente, em algumas conversas com educadores, é que, na verdade, isso é mais do mesmo. Vai chover no molhado, é mais uma coisa que agora a escola tem que resolver, quando, na verdade, não é bem assim. É uma necessidade. E olhar profundamente, seriamente para essa questão, eu acredito que vai ser um divisor de águas para a maioria das instituições, mas também com reflexos para a sociedade. E aí eu puxo o gancho, porque como a tua experiência é muito vasta nessa questão, você coleciona muitos atendimentos, e eu acompanhei isso, porque a gente trabalha junto há muito tempo, né? A forma como você atende, ela é uma forma muito, muito atenta aos detalhes. Cada atendimento para você é um atendimento. Os estudantes, eles não saem da tua sala com a sensação de que eles ainda estão carregando um problema, né? Para quem não sabe, eu e o Igor, a gente sempre trabalhou muito junto, eu na parte da coordenação e na parte da orientação. Então, dentro dessa tua experiência, Igor, você poderia citar para a gente alguns exemplos de situações que possam ilustrar para nós, para a nossa audiência, a importância de conhecer as aptidões emocionais? Citar, assim, exemplos de instituições de ensino, casos de alunos ou de professores em que o conhecimento teórico e também o conhecimento prático, eu acho que a gente pode dizer, sobre as aptidões emocionais, tenha feito diferença positivamente. Traz para a gente esse registro mais sólido, por favor. Eu acho que 1 exemplo é pouco, 2 é pouco, 4 é muito, acho que 3 seria um número bacana para a gente poder apresentar aqui. Prontamente, assim, eu consigo lembrar de um caso muito emblemático para mim, onde eu tive a possibilidade de presenciar, durante a minha carreira profissional aí dentro dos espaços da sala de aula, um ataque de raiva, né? Foi um aluno do ensino médio que ele teve um ataque de raiva e que deu para perceber que esse aluno ficou completamente desorganizado, desestruturado, que provavelmente ele não estava conseguindo raciocinar direito e que ele chegou muito próximo de ultrapassar a raiva e chegar à raiva com agressividade, com agressão física. E acompanhando esse histórico, acompanhando esse aluno, depois de um tempo de trabalho, de conversa, depois que o projeto de fato acontece, você automaticamente percebe em momentos pequenos, por vezes os alunos reconhecendo essas emoções, sabendo lidar com elas e, por vezes, usando ferramentas que foram aprendidas durante as aulas dos projetos de habilidades socioemocionais. Então, a raiva, você não vai conseguir acabar com a raiva, mas você consegue lidar melhor com a raiva para impedir ações desastrosas, né? Que podem comprometer o andamento de um processo e você pode ter o perdão da pessoa, mas a pessoa pode não esquecer aquilo ali nunca mais. Que é muito difícil, né? A gente separar perdão de esquecimento, né? Até porque perdoar remete da gente aí passou, vamos escrever novas páginas, né? Mas talvez você não queira mais a aproximação com essa pessoa, mesmo tendo perdoado, né? Além desse caso da raiva, existe hoje uma... Como é que eu posso me explicar melhor? Existe hoje um número enorme de casos de crise de ansiedade em níveis completamente diferentes, mas eu tenho hoje, né, a possibilidade de já ter trabalhado com alguns desses níveis. E um dos níveis foi da paralisia. A crise de ansiedade que paralisava o aluno dentro da sala de aula, né? E aí uma das coisas muito importantes foi a questão do acolhimento, né? Para que esse acolhimento eu conseguisse transmitir ali amor.
eu conseguisse transmitir ali uma aproximação, um olhar carinhoso para que aquela tristeza enraizada, presente naquela aluna, fosse reduzida. Então, é muito bacana quando você entende que tem alguém ali travado, está com uma crise de ansiedade num nível muito elevado, que não está conseguindo dar conta, e aí você vem com amor, você vem com acolhimento, para tentar se conectar primeiro com aquela criança, para tentar validar aquilo que ela está sentindo, para poder tentar redirecionar o que ela está vivendo, para que ela consiga passar de maneira mais tranquila por aquela experiência, né? Por aquele episódio, né? E a crise de ansiedade hoje, ela é um dos principais problemas, né? Então, o quanto que isso hoje se torna importante de ser trabalhado na sala de aula. E, por último, eu queria agora trazer um outro caso, que esse caso talvez seja um dos mais... talvez não curiosos, mas talvez um dos mais incomuns, assim, de alunos, e eu tive essa oportunidade de trabalhar com um aluno desse em 2017, que não conseguia falar sobre amor. Não conseguia. Falar sobre o amor lembrava rejeição. Falar sobre o amor significava ausência. Isso gerava uma tristeza muito grande, por vezes raiva. E aí, foi muito bacana quando, ao longo do projeto, esse jovem ia recebendo demonstrações de amor. E começou a perceber, de fato, o que era ser amado, ou o que era amar alguém. E passar a identificar o amor dentro das práticas. Porque a gente trabalha muito com tristeza, alegria, nojo, raiva e medo. Dessas 5, a gente pode inserir o amor aqui, né, como mais uma emoção. E aí, para quem não está me vendo, quem está me ouvindo, né, entre aspas, né, o amor aqui. E dentro dessas 6 emoções, o amor talvez seja aquele mais difícil da gente conseguir definir, né, ou desenhar, ou de maneira muito assertiva, dizer o que é o amor. É muito difícil a gente ter esse tipo de noção do que é o amor. Ainda mais trabalhando com criança, né? Exatamente. Que mistura, por muitas vezes, esses sentimentos e essas emoções. Então, você ouvir de um jovem de menos de 15 anos que não sabe lidar com o amor, não sabe o que é ser amado, isso é algo que precisa ser trabalhado. Lembrando sempre, e aí, Fred, se eu pudesse iluminar essa minha frase agora, o professor tem o seu limite de atuação, né? Enquanto é medo, o professor pode auxiliar. Quando é fobia e paralisa, é psicólogo, tem um profissional para isso. Então, enquanto nós pudermos ajudar esse indivíduo, enquanto estiver dentro das nossas possibilidades, da alfabetização emocional, da apresentação das emoções, do conhecimento, show de bola. Mas é importante saber quais são os limites do professor na atuação desses casos. Ali existe um acolhimento, existe uma troca, uma demonstração de amor, para que esse aluno se sinta melhor dentro do ambiente escolar e possa conviver melhor com os outros. E eu acho, e aí, Fred, você me responda, se eu conseguir mostrar para você 3 exemplos diferentes de experiências ao longo desses meus, 12 anos, ou mais recentes, 4 anos aí, 5, na verdade, né, trabalhando com a educação socioemocional, a pedagogia do afeto, entre outros assuntos pertinentes. Sim, Igor, eu acredito que sim. E aí, na verdade, a gente falou um pouquinho sobre a questão das aptidões emocionais dentro das instituições, né, e para os professores, mas na sua visão, então, as escolas de hoje, elas dão algum nível de atenção às aptidões emocionais dentro de seus projetos político-pedagógicos? Quer dizer, você já passou por muitas instituições em momentos anteriores a essa discussão sobre educação socioemocional, então você tem a experiência de antes e de depois desse tema começar a surgir. E, assim, como é que você vê isso? Você acha que as escolas elas dão algum nível de atenção às aptidões socioemocionais? Eu acho que não. A boa notícia é que eu acho que vem aumentando o número de escolas que dão atenção a isso. Mas eu acho que é cada vez maior,
Mas falta muita coisa para caminhar. Falta muita coisa. Eu acho que o número ainda é muito pequeno. E a gente está falando aqui dos grandes centros urbanos, de regiões metropolitanas importantes. Se a gente sair dessa zona, eu acho que a zona enquanto, né, limite urbano aí, né, enquanto espaço, eu acho que aí é muito menor, né, porque demora um pouco para que as evoluções importantes dos centros urbanos cheguem até essas áreas mais periféricas. São raros os casos hoje de cidades pequenas ou escolas no interior que entregam, né, essas aptidões socioemocionais, que trabalham o socioemocional. Muitas escolas não têm nem PPP. Muitas escolas não têm nem PPP. Ou, quando tem PPP, não seguem o PPP. E a gente sabe que isso é verdade, né? Acho que existem escolas que têm ou não PPP que valorizam muito mais o cognitivo do que o emocional e o afetivo. Isso é fato. Tem escola que não está preocupada. Tem escola que acha que não é nem tarefa dela, né? Que não é nem o objetivo dela trabalhar o socioemocional. O que me deixa triste, né? Porque não se tem um olhar adequado para aquele ser humano, para aquele aluno, para aquele indivíduo. E aí, se a gente não tem o PPP, se a escola não valoriza o socioemocional, se a escola não valoriza o afetivo, como é que a gente vai trabalhar o socioemocional, né? Como é que a gente vai, enquanto escola, ter esse tipo de olhar, né? Eu lembro que um pouco antes dessa mudança, né, de panorama na educação, essa necessidade socioemocional, eu trabalhava num colégio que era um colégio mais voltado para preparatório, e por vezes, quando a turma estava desestruturada num pós-prova, às vezes uma fala de acolhimento no início da aula era maravilhosa, assim, para o aluno. E o aluno queria mais, falava, pô, Igor, fala mais um pouquinho, hoje a gente não tá afim, cara, ontem foi tão difícil pra gente. Então, tinha escolas que não davam nem esse espaço, que na segunda-feira pós-prova já tinha que ter matéria nova para continuar. Então, eu acho que é triste. É muito complicado isso, né? Porque, na verdade, enxerga o estudante como uma esponja, uma caixinha, que você só vai depositando coisas ali na cabeça dele, e isso acaba excluindo a ideia de que todo mundo, cada um é um universo dentro de si mesmo. E as nossas concepções prévias, elas são fundamentais para que a gente crie as ancoragens para a construção daquilo que é relevante para nós, porque a educação, ela tem uma função de formação do indivíduo que a ideia é que a gente vai preparar ele para viver em sociedade. Os conflitos da sala de aula são muito importantes e somos seres humanos. O que não encaixa na minha cabeça, o que sempre foi muito confuso para mim se a escola ela define o próprio projeto político-pedagógico e se ela, portanto, orienta o trabalho de seus professores e se, de alguma forma, existem momentos em que a instituição, os alunos, os professores, a própria equipe de gestão, está todo mundo assoberbado, por que não colocar o pé no freio? Por que a gente precisa viver, e eu acho que muitos professores, muitos educadores, educadoras, gestores vão se identificar com isso, a sensação de que o ano escolar ele é um trem, e ele não pode parar, ele tem que continuar. Eu e você tivemos a felicidade de trabalhar em muitas instituições de ensino que valorizavam a possibilidade da gente parar a nossa aula e discutir algum tema que surgiu e que é de grande importância. Essas instituições, por exemplo, eu paro e penso assim, não se falava em educação socioemocional, mas quando a instituição abria essa prerrogativa, de alguma forma ela já estava alinhada com algum, né, com o que hoje a gente está chamando de educação socioemocional. Não é a mesma coisa, mas é a abertura do espaço para entender que tudo tem seu tempo e tudo tem sua velocidade. Eu acho maravilhosa a tua fala e eu queria agora, eu queria dar 2 exemplos muito rasos, mas eu queria que você participasse comigo desses exemplos. Manda aí. Tá? Vamos supor que você vai participar de uma maratona no dia 1º de outubro. Uhum. E aí você correu, é um domingo. Só que você, durante esse tempo todo, se preparou, mudou a alimentação, mudou a planilha de exercício, fez exercício de tiro, fez longo, correu muito. Dia 1º de outubro você correu e você alcançou teu objetivo dentro do tempo que você queria. Tu vai levantar segunda-feira para correr, irmão? Depende. Tu vai levantar para correr segunda-feira? Depende. Você fez o esforço máximo. Tu vai levantar? Teoricamente, eu vou descansar. Agora segura.
Agora você é um professor que vai fazer um concurso público. Tem que ler muitos livros. A prova é no dia 1º de outubro. Na segunda-feira, tu vai ter cabeça para ler alguma coisa? Infelizmente, não. Então, por que a gente quer isso do nosso aluno? Então, por que a cobrança do aluno, dele estar produtivo, dele estar fazendo tudo, dele estar focado, depois de 90 questões do Enem, cara? Então, mas aí eu acredito que isso entra no automatismo que a gente vive, no fato de que a gente precisa muito desenvolver uma educação reflexiva, um pensar sobre a nossa prática e por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, qual é o objetivo que a gente tem com isso. Então, não é toda instituição de ensino, por exemplo, e você novamente teve esse prazer, que diz assim: olha, essa semana vamos pegar leve, porque os estudantes tiveram prova e eles estão um pouco sobrecarregados. Eu chego, em alguns momentos, eu conversando com a gente, todo mundo tem o seu ciclo, né, de social e tudo mais, e aí é muito interessante quando às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo assim: mas na minha época não era assim, está muito fácil agora, ou encara isso como, define isso com uma palavra que eu não gosto na atualidade, que é o tal do mimimi. Quando, na verdade, o estresse, ele existe. Agora que está todo mundo conectado, a toda hora o celular está vibrando, enfim. Então, esse olhar eu acho que é fundamental. Entender que o ser humano ele não está pronto para o combate a todo momento. Biologicamente, a gente precisa de um momento de descanso. E tem um ponto fundamental na teoria da aprendizagem, que é o ócio também é fundamental. A nossa criatividade ela não vem só do estressar a máquina. O estresse faz até com que a gente produza. Mas eu penso que a chave do sucesso não é necessariamente ter a capacidade de produzir muita coisa, mas a capacidade de fazer uso dessa criatividade, porque é assim que a gente vai conseguir alimentar a diversidade, que foi o que trouxe a gente até aqui, enquanto espécie, né? Então, me dói quando eu vejo, enquanto professor, enquanto educador, que a gente ainda está muito distante de uma realidade que poderia, de fato, fazer diferença na formação dos indivíduos e que poderia, portanto, gerar efeitos sistêmicos na sociedade. Eu e você estamos discutindo aqui, e apesar de eu ter tido experiências com escolas públicas e muitas escolas, e também escolas públicas de alto desempenho, uma coisa é o ensino privado, outra coisa é o ensino público. Então, eu fico imaginando o momento, espero que em vida eu veja isso, espero que você, vamos trabalhar, estamos nos propondo a trabalhar com isso, ver os efeitos sistêmicos da educação socioemocional nas unidades escolares, em toda a comunidade escolar envolvida nessas unidades escolares. Isso é, para mim, um futuro importante. E aí eu já puxo para você, entendendo que é um desafio em início, é um desafio que pode fazer as instituições se destacarem. Ah, Fred, mas você está dizendo que isso é básico. Mas quando ninguém está fazendo, acaba que, de certa forma, é um destaque, né? Quais seriam os principais desafios das instituições de ensino básico no que se refere a realmente implementar um olhar atento às aptidões emocionais para você? Eu acho que o principal ponto, talvez o primeiro e mais importante, é a escola entender a importância da aptidão emocional. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Essa pergunta, ela não tem nem como a gente ampliar muito aqui a discussão, porque tem escola que não entende essa importância. Então, tem escola que não quer nem visualizar essa discussão. Então, a primeira coisa é a escola entender que é importante. Não tem como. E no segundo momento, a escola tem que pensar a mudar o seu olhar para o aluno. Esse olhar tem que mudar. É necessário aí pensar um projeto socioemocional aonde você apresente a possibilidade e o espaço de mudança para um olhar mais atento, mais carinhoso, mais acolhedor. É um desafio enorme. As escolas, por vezes, não querem mudar, o número de alunos está lá certinho. Não tem necessidade. A gente está entregando aquilo que a gente está entregando e está dando tudo certo, e a renovação de matrícula está lá no alto. Mas esse olhar é cada vez mais importante para a gente conseguir desenvolver as habilidades socioemocionais dos nossos alunos e das pessoas que vão ocupar os espaços públicos e privados no futuro próximo. Então, eu acho que é necessário entender a importância das aptidões emocionais e ter um olhar atento para isso. Acho que esses são os 2 pontos mais importantes. Exato.
E aí, na verdade, eu acrescento à tua fala o seguinte: as instituições de ensino, elas têm uma responsabilidade muito grande, a gente sabe disso, né? E uma responsabilidade que transcende o cumprir a tabela, na minha visão, enquanto professor, enquanto educador. Porque um ser humano ele precisa de muito mais do que informações. Até porque informação hoje a gente acha rapidamente no Google, né? Ou em qualquer outro mecanismo de pesquisa. Então, alimentar a curiosidade, alimentar aquilo que vai fazer com que aquele indivíduo seja um motor para a própria vida e que ele consiga tomar decisões mais acertadas e que ele consiga, portanto, controlar suas emoções, porque o que a gente sabe dentro desse tema é de que muitas vezes a decisão ela não é tomada de forma racional. O primeiro momento é um impulso da emoção que pode ser racionalizado se aquele indivíduo ele estiver alinhado, ele conhecer o seu mecanismo de funcionamento. Então, um professor que eu e você conhecemos disse certa vez que ele não gosta muito da ideia que ele vê nos professores como se a licenciatura fosse um sacerdócio. Eu já discordo um pouco. Eu acho que, não é que eu acredite 100% nisso, mas eu acho que uma das nossas funções é inspirar, é alimentar, porque para mim, o professor, a professora, nós somos como agricultores. Aí a gente planta essa plantinha, a gente rega essa plantinha, a gente cria essa plantinha, a gente ajuda essa plantinha a se desenvolver da melhor forma possível. Então, é muito complexo, são muitos cenários, mas eu trago mais uma vez um exemplo da convivência com você, quando eu via os atendimentos que você fazia, que tudo tem o seu tempo e vamos com calma, observando como está a nossa caminhada, fazendo os ajustes ao longo do processo. E aí eu pergunto a você, com tudo isso que a gente está conversando, porque eu considero você um especialista pela tua prática, por tudo que você já entregou dentro desse assunto, como você descreveria um jeito inadequado das instituições começarem a fazer um movimento de trabalhar as aptidões emocionais ou movimento equivocado para elas incluírem isso no projeto da escola? Imagina agora essa metáfora que eu vou trabalhar com você aqui. Imagina uma escola que tem um espaço de uma quadra e aí a escola está funcionando ali enquanto organismo de maneira adequada, aquela escola nota 7. E aí vem um helicóptero com aquela bolsa de água, né, que pegou na piscina da casa do lado e vai jogar aquela água na quadra da escola. Ao invés de ser água, é o projeto socioemocional. Se você jogar isso na escola de cima para baixo e colocar sem estar dentro de um projeto, né, sem estar adequadamente estruturado, pensado, comentado, discutido e debatido, o projeto não vai adiante. Se a gente entende que a chegada desse projeto está incorporada a uma mudança de postura dos educadores, dos agentes educacionais, dos prestadores de serviço, se isso for parte de um processo, aí sim. Eu não posso trabalhar as aptidões soltas, sem estar inserida num projeto maior socioemocional. Eu não posso entregar isso para qualquer pessoa na instituição, porque nem todo mundo tem esse tipo de olhar. A gente já entende que cada indivíduo é de um jeito. Não dá para entregar um bife para uma criança poder mastigar. Não dá para você entregar para um professor que, por vezes, não acredita ou não tem as competências e habilidades para trabalhar isso em sala de aula. Já trabalhamos em várias escolas e nós sabemos que tem professores que não se encaixam nesse tipo de projeto, mas se encaixam a outros, porque tem outras competências, outras habilidades. Então, se você conseguir integrar as aptidões com um projeto, com uma mudança de ambiente, uma mudança de cultura, uma mudança de perspectiva, tudo bem. Se isso não for feito, vier de fora para dentro e não vai adiantar. Se não tiver integrado, não vai. Se não tiver relacionado, não vai. Se não for aceito, também não vai. Então, o jeito errado é o jeito de vir de fora para dentro, sem o entendimento da importância, sem a aceitação por parte da comunidade, sem a preparação para esse novo olhar, que são, de fato, desafiadores para quem está dentro da proposta. E eu acrescento ao que você traz, porque aqui a gente está discutindo a educação socioemocional, que é muito importante. Só que a escola ela tem outras necessidades também, né?
e eu vou usar um termo aqui que talvez não seja muito adequado, mas necessidades talvez mais básicas. Eu não estou dizendo que a sua educação socioemocional é menos importante, mas como você disse, tem instituição que não tem nem o PPP escrito, ou tem, mas não segue. E o que a gente vê muitas vezes, e trago isso como professor que sou, você também, é que falta uma certa comunicação, né? De cima para baixo também, e falta enxergar que a instituição ela é feita por estudantes e por professores, que são talvez os protagonistas ali, né? Porque o professor está ensinando, o estudante está desenvolvendo, está se desenvolvendo. Ah, mas tem a equipe de gestão. Sim, a equipe de gestão é quem vai garantir que todo o resto aconteça para que professores e estudantes desempenhem ali a sua função primeira, digamos assim. Então, eu acho que quando falo agora, você se identifica e vários educadores e educadoras vão se identificar quando na sala dos professores a gente diz assim, mas ninguém falou isso com a gente. Ninguém incluiu a gente na discussão. Quer dizer, aí cabe faço até talvez uma crítica aqui, né? E entendo que a escola tem muitas questões e a equipe de gestão, como a gente falou no último encontro, está sobrecarregada, até com funções burocráticas que talvez nem deveriam fazer. Mas olha como é importante. A gente está discutindo a educação socioemocional e isso vai tornar a unidade educacional mais acolhedora, realmente mais humana. E, portanto, eu consigo ver com muita tranquilidade os efeitos sistêmicos que isso vai gerar para a instituição, para as famílias, para os estudantes e até para os professores. Um exemplo bem direto. Você esteve em sala de aula durante a pandemia. E você sabe que nem todas as instituições olharam para os professores com acolhimento. Então, isso é uma coisa que eu acredito que se encaixa totalmente na tua fala. Não só para a execução de um bom projeto socioemocional, mas para qualquer projeto. O que muitas vezes falta. E aí talvez a educação socioemocional possa impactar sistemicamente a instituição, né? Com certeza. Aí eu te pergunto, se você falou assim uma forma inadequada de desenvolver, qual seria o jeito mais adequado da gente desenvolver esse tema, essa proposta, pensando de forma sistêmica nas instituições de ensino? Primeiro, eu acho que lá em cima deve haver o consenso de que um projeto desse é importante. Lá em cima, né, na esfera da gestão. Se a gestão define que é importante, os agentes educadores devem ser reunidos. Os professores devem ser reunidos. A escola, porque a ponta final é o aluno, mas a ponta anterior ao aluno é o professor. Né? É o professor que está em contato com a ponta final ali, que é o nosso aluno. Não? O objetivo da escola é o aluno. A gente esquece que o objetivo da escola é o aluno e que o professor é um agente importante no processo. Depois que lá em cima se bateu o martelo para isso, eu acho que o primeiro ponto é reunir os professores. Reúne e apresenta o que a escola tem como projeto. Depois, justifica-se para esse professor a necessidade de alcançar as aptidões emocionais. É importante que o nosso aluno saiba lidar com as emoções, porque ele está precisando lidar bem com as emoções para tomar boas decisões. O terceiro passo seria entender desse professor se é possível executar o que foi planejado e quem vai estar à frente desse projeto. Quais são os professores disponíveis que vão se colocar à frente para lidar com essas questões. Dessa forma, eu consigo verificar se é possível, porque imagina uma escola onde não tem um professor que é capaz de lidar com esse tipo de educação socioemocional. A escola provavelmente não vai conseguir nem dar o passo seguinte. Agora, eu te faço uma pergunta, Igor. Veja bem. A nossa fala aqui, ela vem no sentido de conversar sobre as demandas da educação, no que se refere à educação socioemocional, né, das instituições, mas uma coisa é a instituição ter um projeto socioemocional, que vai acompanhar os alunos semanalmente, vai ajudar eles a desenvolverem o conhecimento sobre suas emoções, a interagirem melhor, visitando essas emoções, entendendo ferramentas, se instrumentalizando para poder crescer de forma madura. A outra ideia é que todos os professores possam ter uma formação, porque por mais que o professor de matemática entre para dar aula de matemática, se ele ou ela conhece as bases, os alicerces da educação socioemocional,
a sua prática ela se torna muito mais humana, certo? Então, na verdade, estou entendendo da tua fala que são duas pernas, né? Uma perna que vai cuidar da formação socioemocional dos estudantes ao longo de vários anos da educação básica. E a outra perna é como fazer com que os agentes dessa instituição entendam, compreendam, dominem o tema, para que, então, o efeito seja realmente sistêmico. Eu posso afirmar dessa forma? É isso. Porque o próximo passo que eu falaria aqui é instrumentalizar o professor, e quando você instrumentaliza o professor, você, ao mesmo tempo, espera que ele também corra atrás, que ele procure, que ele estude, que ele faça cursos, que ele procure capacitações, que ele possa conhecer professores que já trabalham com isso há algum tempo, que ele troque experiência, que ele tenha formação continuada. Então, isso tudo também é importante para que ele consiga enriquecer o projeto, enriquecer o trabalho, enriquecer a prática dele. Depois que tudo isso estiver alinhado e que você tiver o professor do seu lado, instrumentalizado, né, com a teoria ali na ponta da língua, sabendo o que falar, sabendo como fazer, aí a bola está na marca do pênalti. É hora de iniciar o projeto e começar a colocar em prática aquilo que antes foi pensado. Exato. Agora, também divido aqui, talvez uma sensação que quem está acompanhando a gente, ouvindo a gente, possa ter tido nessa sua fala. Porque eu e você sabemos como a rotina docente ela é complicada. O professor trabalha em mais de uma instituição de ensino, o professor e a professora não recebem tanto quanto deveriam receber, né? E aí agora a gente tem que continuar estudando, já com uma rotina muito, muito pesada. E aí, novamente, entra o olhar da instituição, que pode acolher aquele professor e pode facilitar a sua vida de forma que entenda que ele é uma parte importante da casa, da escola. Então, aí eu penso na ideia da gestão, quais são as ações que nós podemos ter dentro da nossa comunidade escolar que propiciem um melhor ambiente para todo mundo que faz parte daqui, né? Então, o que você cita da formação continuada, por exemplo, muita gente pensa que formação continuada é fazer uma pós ou alguma coisa assim, para muitas áreas pode até ser, mas no nosso caso, a formação continuada está acontecendo lá no chão da escola. Quando o professor ou a professora identifica uma dificuldade de aprendizagem e, junto com a equipe de gestão, vai, portanto, produzir alguma estratégia para que aqueles estudantes possam se desenvolver. E aí mora a grande função da equipe de gestão, da coordenação pedagógica principalmente, que está deslocada por um burocrático que, na verdade, tinha que estar se preocupando mais com a rotina da sala de aula e como o projeto político-pedagógico está sendo, de fato, se ele está sendo implementado, né? E aí, eu puxo agora contigo, em linhas gerais, quais seriam, na verdade, as implicações diretas para os docentes, os professores e professoras, no que se refere ao tema? O que você pode trazer para a gente de contribuição nesse sentido? Eu acho que o professor ele tem que estar embasado, ele tem que ter teoria, ele tem que ter estudo, ele tem que ter experiência, ele tem que buscar as melhores fontes, ele tem que ter mais ferramenta, porque é com o estudo, é com a observação, é com as ferramentas, é instrumentalizado que ele vai poder proporcionar a reflexão, o diálogo, a provocação. O professor ele tem que entender que, assim como ele se prepara para uma aula de matemática, geografia, biologia, química, física, ele tem que se preparar também para dar uma aula de um projeto socioemocional. Não adianta ele achar que só o que vem da escola vai ser suficiente para que ele possa se inserir numa lógica socioemocional. Por isso também, Fred, e aí não sei se está muito alinhado a sua pergunta, mas por isso a escola ter um bom olhar para escolher corretamente o professor com o perfil adequado para conseguir colocar um projeto desse em execução e para que o projeto tenha sucesso. Agora, então, te digo o seguinte, perdão, te interromper. Tem que ser com calma, né? Porque se a gente vai trabalhar um projeto que vai mexer tanto com os indivíduos, a identificar que essa jornada está no começo, identificar que toda a implementação exige, na verdade, um desenvolvimento de fases. Isso vai fazer com que o processo seja, de fato, mais fluido e ele aconteça de forma mais efetiva. Concorda? Concordo.
acredito, vamos supor que nós estamos coordenando uma escola, Fred, eu e você, nós ocupamos o cargo mais alto da escola, ninguém está acima da gente. Se a gente quer criar um projeto desse, a gente tem que começar no mínimo, no mês de maio do ano anterior. E acho que talvez seja um prazo até um pouco apertado. Talvez teria que começar no início do ano letivo anterior. Porque isso vai demandar tempo de discussão, né? E lembrar que esse tempo de discussão que serão demandados, eles vão se somar às demandas naturais da escola. Então não é um processo que nasce do dia para a noite. Não é um projeto que nasce do dia para a noite. Ele, de fato, precisa de tempo para ser criado, para ser desenvolvido. Maravilha. E assim, pensando, por exemplo, vamos falar aqui de uma equipe de matemática, né, ou da biologia, ou da química. Você consegue ver os benefícios também para essas equipes, também para esses educadores que, de fato, não atuarão, vou dizer assim, talvez tão diretamente, não são eles que vão ministrar as aulas do projeto socioemocional, mas eles fazem parte do projeto político-pedagógico da instituição e, de forma geral, eles são a maior carga, né, a qual os estudantes estão submetidos. Então, quais são os benefícios que você enxerga para a rotina das disciplinas gerais, digamos assim? Talvez seja a pergunta mais fácil para te responder. Talvez até um pouco óbvio. Mas a melhoria do ambiente escolar já é algo que permite uma aula mais agradável. Alunos mais afetuosos entre si com os professores tornam esse ambiente também mais agradável. Um indivíduo mais equilibrado equilibra o ambiente e permite o trabalho mais organizado, mais tranquilo. O aluno com as suas aptidões socioemocionais bem trabalhadas se relaciona bem com o outro e tende a entregar projetos melhores, a se sentir mais motivado, a se sentir amparado, a não se sentir sozinho. Provoca menos o colega, instiga menos o colega, provoca menos bullying no colega. O professor vai ter uma turma mais tranquila, vai conseguir cumprir com a sua necessidade de carga, vai conseguir fechar os módulos, vai conseguir entregar tudo aquilo que ele... Olha, eu ficaria aqui até amanhã de manhã. Sinceramente, eu ficaria aqui até amanhã de manhã falando dos benefícios. São muitos. A relação de pais, alunos e professores vai se tornar melhor. A compreensão vai fazer parte do ambiente escolar. Eu não vejo nem limite aqui. A gente poderia gravar um episódio só disso. Maravilha. Tá anotado. Tá anotado, anota isso aí. E assim, já para a gente se encaminhar para os finalmente aqui desse nosso encontro, mais uma vez, um encontro muito rico, em linhas gerais, qual seria um passo a passo que toda instituição poderia seguir para poder começar a incluir as aptidões emocionais na sua rotina pedagógica, considerando os vários níveis que a instituição tem? Vamos lá. Primeiro, perceber a necessidade de mudança, né? No segundo lugar, perceber que precisa ser colocado em prática. Não adianta nada a gente perceber que tem que ter e não colocar em prática. E aí, tem dois caminhos. Ou parte da equipe pedagógica, a ideia, né, e chega até a gestão, ou da gestão vem a ideia para ser implementada na equipe pedagógica. Então, esse aí seria um ponto, uma bifurcação importante para a gente poder entender o processo. No terceiro momento, seria sentar para criar um projeto socioemocional, chamando professores, pais, alunos, orientação, psicólogo, psicóloga e equipe de coordenação. A partir daí, procurar os agentes que vão estar inseridos dentro desse projeto para estruturar um objetivo geral, para a partir daí conseguir começar a criar uma estrutura pensando em espaço, em tempo, em calendário, em eventos, para que você consiga começar a desenvolver aí os núcleos desse projeto, para que cada núcleo caminhe com seus próprios passos, e a partir daí começar a colocar em prática de maneira lenta e gradual para poder validar aquilo que foi pensado. Acho que quem está ouvindo a gente aqui percebeu que eu consegui estruturar em 1 minuto um projeto. Talvez seja interessante voltar esse minuto e a cada tópico parar um pouquinho para poder fazer a anotação disso. Mas acredito que, em linhas gerais,
esse seria o passo a passo para a inserção de um projeto. E aí tem outros 2 pontos importantes. Criar um projeto não é criar e criou. Ah, criei e foi. Não. Criar um projeto é você também acompanhar esse projeto e entender aonde ele pode melhorar, aonde ele pode ser potencializado, aonde ele pode mudar, né? Consistência é diferente de rigidez. Eu preciso ser consistente, mas eu preciso entender que não dá para ser rígido. Porque para cada série tem uma demanda, para cada ensino tem uma demanda, para cada perfil tem uma demanda. Então, ser consistente naquilo e continuar criando é diferente de ser rígido, de achar que está tudo certo, tudo perfeito. Existe uma diferença muito grande nisso tudo. Então, um projeto ele tem que nascer consistente, mas ele não tem que nascer rígido. E eu acho que esse é o ponto final da minha fala e que eu acho que a gente pode fechar bem esse nosso encontro de hoje. Agora, eu trago aqui uma questão que me deixa muito feliz, e me deixa muito feliz porque eu sei que a gente bebe da mesma água, né, da mesma fonte. Você acabou de descrever o que é fundamental para uma instituição, que é a gestão democrática. É quando você inclui os agentes. E aí, ninguém é pego de surpresa. Por quê? O professor e o estudante, a família e a equipe de gestão, eles fazem parte da instituição. Então, é muito desagradável quando você não se sente parte do processo. E criar um projeto de tamanho potencial impacto que você tem as aulas regulares caminhando aqui e ele caminhando aqui, não. Tem que ser uma coisa que, ao longo do tempo, vai se entrelaçar. E aí eu vejo como algo fundamental, e novamente, né, venho aqui trazendo o teu exemplo, como é fundamental uma sólida equipe de gestão. O sucesso do projeto pedagógico da instituição vai ser, obviamente, muito influenciado pelos professores e pelas professoras, pela equipe docente, mas quem está ali dando o suporte necessário é fundamental. E eu me recordo do teu trabalho, dos atendimentos, e como os efeitos no coletivo podiam ser sentidos, às vezes, cara, de um dia para o outro. Às vezes, de uma semana para outra. Eu me lembro que você, a psicóloga, né, os demais orientadores, nas várias escolas onde a gente já trabalhou dessa forma, a gente conseguia contornar situações tão complexas, tão difíceis. Às vezes, situações tristes, difíceis, do tipo, alguém de repente não vai estar mais neste plano, neste planeta. Quantas situações desse tipo a gente conseguiu reverter com a tua prática, por exemplo? Então, eu tenho uma grande felicidade de poder ter dividido com você vários momentos como esse, e aí queria só que você comentasse para a gente como é que você enxerga a equipe de gestão, principalmente a equipe de orientação, a importância desse grupo na implementação de um projeto socioemocional. Antes eu queria agradecer a você, porque por mais que a gente esteja gravando isso aqui, você sabe da admiração mútua, né, que existe. Muitas vezes, nas manobras desses atendimentos mais complexos, só o acolhimento já fazia toda a diferença. Teve uma frase que eu ouvi uma vez que, cara, estamos jogando no mesmo time. Nossa, tu já tira a animosidade do ambiente ali, né? E a orientação, ela é fundamental porque ela é uma das poucas, talvez a única, talvez junto com o psicólogo, que está entre os 3 pontos mais importantes da escola, que é aluno, professor e pai. Então, talvez seja a única parte da escola que, de fato, está ali, ó, num pivô, que está em contato com essas 3 partes de maneira muito intensa. E para um projeto desse ter sucesso, tem que ter alguém que tenha esse tipo de conhecimento para conhecer o indivíduo além da sala de aula. Porque o que a gente enxerga na sala de aula é o aluno, não é o indivíduo. Tanto é que, por vezes, ele tem atitudes dentro da sala de aula que não são atitudes que ele teria fora de sala de aula. Porque no contexto da sala de aula ele é um e fora de sala de aula ele é outro. Então, eu acho que o orientador educacional ele é peça fundamental, e aí valorizando o orientador educacional, né, que teve uma mudança na sua função absurda dos últimos 50 anos para cá, né? E acredito muito que sem uma equipe de orientação bem treinada, capacitada, organizada, um projeto como esse não caminha. Então, eu acho que respondendo a tua pergunta, o orientador educacional ele consegue se colocar numa posição estratégica porque está em contato direto com os 3 agentes mais importantes do processo educacional. Maravilha.
Igor, eu pergunto se tem mais alguma coisa que você gostaria de abordar nesse encontro de hoje sobre as aptidões emocionais e se você tem alguma mensagem a deixar aqui para o pessoal. A única mensagem, talvez a final mais importante aí, é que o professor procure sempre qualificação, que ele procure sempre capacitação, que ele procure sempre cursos, que ele possa conversar com pessoas que já passaram por essas experiências, porque são essas pessoas que vão potencializar essas informações que o mesmo professor vai adquirir com a leitura e com outras formas de adquirir esse tipo de informação. Maravilha. E que as instituições possam também enxergar a relevância do tema e que possam acompanhar, implementar, de fato, um projeto que vai gerar muitos resultados. Essa eu acho que é a nossa bandeira, né? Concordo. Queria agradecer, Igor, mais uma vez a tua presença. Foi um encontro muito prazeroso. É sempre muito bom discutir educação com alguém que vive e executa e está lá no campo de batalha. Agradecer aos nossa audiência, os nossos ouvintes aí, os nossos espectadores. E estaremos de volta muito em breve com mais algum tema importante da educação socioemocional. Muito obrigado, Igor. Valeu, obrigado você. Valeu, até a próxima, pessoal. Um abraço.